Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui minha querida Lúcia Mendonça, nossos deputados federais, Bom Gás e Gilmar Tato. Fico muito feliz aqui. Deputada Érica Cocai e o deputado Pedro Kizai também já apresentaram suas contribuições. Bom, pessoal, primeiro estou representando aqui o deputado federal Rubens Ottoni, né? Ele estava confirmado, né, quando foi apresentado o convite para ele, plenamente, prontamente aceitou o convite, porém, em função de demandas do mandato dele, não pôde estar conosco aqui, né, e ele pediu para que eu pudesse representá-lo. Meu nome é Igor Guerra, eu sou da carreira de analista de infraestrutura do Poder Executivo Federal, uma carreira que foi criada exatamente pelo nosso presidente Lula, no PAC 1, na ocasião que ele implementou o PAC 1, exatamente porque precisava de uma carreira que pudesse fazer frente às necessidades das grandes obras de infraestrutura que o Brasil tanto necessitava. Eu tive a oportunidade de conhecer a Lúcia, foi minha chefe já, me liderou, fico muito feliz, Lúcia, espero ter aprendido alguma coisa, espero não decepcioná-la hoje. E estou muito feliz também de poder estar cedido, né, ao Legislativo, né, que estou aprendendo muito aí com os nossos parlamentares, e está sendo uma experiência muito boa. Eu vim para trabalhar no âmbito da Freelog. Queria falar rapidamente para vocês sobre a Freelog, porque eu acho que pode ser talvez uma oportunidade de diálogo, que a Lúcia já conhece a Freelog, inclusive fez o convite em nome da Freelog, né, para que a Freelog pudesse estar presente aqui. Pedro Kizai é nosso deputado vice-presidente de Ferrovias, né, da Freelog, e o deputado federal Rubens Ottoni, qual eu represento, ele é o vice-presidente da área de mobilidade urbana, né? Então, a Freelog é a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Acho que conversa muito bem com a setorial, né, do nacional do PT, né, que trabalha a logística, trabalha o transporte, trabalha a mobilidade urbana. Então, acredito que é uma sinergia muito importante, muito grande. E o nosso trabalho na Freelog é exatamente poder fazer uma intermediação entre os anseios da população, dos movimentos, né, sociais, de quem também empreende, né, junto com o Poder Legislativo e com o próprio Poder Executivo. Então, é uma instância ali que realmente pode facilitar o diálogo, pode facilitar realmente a representação. E, no âmbito, falar um pouquinho sobre a nossa vice-presidência de mobilidade urbana, o deputado federal Rubens Ottoni, ele tem se dedicado bastante a essa temática, né? Inclusive tem trabalhado de uma forma, todo mês, né, de estar dedicando pelo menos uma live, um pronunciamento, um artigo e um podcast. Então, é a nossa produção mínima que o deputado faz questão de todo mês estar produzindo e batendo nessa tecla, exatamente para a gente poder trazer para dentro da discussão, não só com a sociedade, mas também com todas as entidades interessadas no setor, para que a gente possa estar sempre discutindo as boas práticas da mobilidade urbana. E o setor de metro ferroviário, ele é um setor importantíssimo e que a gente precisa realmente valorizar, e por isso eu fico muito feliz aqui de saber dessa construção, né, que está sendo feita pelo setorial aqui nacional do PT, né, nessa área, e acredito que isso daqui vai ainda resultar em ótimos frutos, né? Bom, eu queria falar um pouco aqui sobre... acho que eu não vou ficar me estendendo muito na parte aqui do diagnóstico, né? Eu acho que passamos aqui já um dia inteiro, né? Já são 3 dias assim, para a gente poder discutir essa parte de diagnóstico. Acho que todos vocês aqui estão já sabendo exatamente o que está acontecendo, tal. Acho que eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que a gente pode propor, né? O que a gente pode pensar em termos de propostas, né? Espero não estar podendo realmente trazer aqui uma discussão interessante e a gente poder ter luz e ajudar a contribuir com uma luz no trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela setorial, né? Bom, a gente tem discutido, né, questões de expansão urbana, né, de forma desordenada, desde já há décadas, né, que a gente já conhece essa problemática, né? A falta de planejamento estratégico, hoje em dia, ainda a maioria dos municípios não possuem seus planos de mobilidade urbana, e é um assunto que a gente precisa, se a gente quer trazer investimento, queremos fortalecer o setor petroferroviário, é importante que a gente possa trazer essa discussão de um planejamento da mobilidade urbana no nível municipal e também metropolitano. Acho que isso daí faz parte desse processo,
e vai realmente fortalecer. Foi discutido também as questões de subfinanciamentos, né, da falta de recursos, então acho que também são pontos assim que a gente precisa estar discutindo. Modelos de concessão que são ineficazes, contratos mal estruturados, que por vezes a gente não sabe bem para quem está sendo realmente beneficiado, se é a população ou se são outros interesses, né? Então são assuntos que a gente precisa realmente buscar o foco na parte de termos um serviço adequado ao que mais interessa, né? Que é a população que realmente trabalha, que realmente precisa de se deslocar no dia a dia. Nossas infraestruturas, né, especialmente as infraestruturas ferroviárias, metroferroviárias, estamos vendo que está se danificando, se deteriorando. Então, é um ponto também importante. As nossas frotas de trens também é um ponto de atenção que a gente precisa realmente. Foi citado aqui o caso aqui da CBTU, da Transurb. Eu tive a oportunidade de dialogar bastante, né, com a CBTU. Eu trabalhei no Ministério das Cidades, na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, e em um determinado período eu fazia exatamente a interlocução junto com as vinculadas, que era a CBTU e Transurb, e a gente percebia a qualidade que é o trabalho, né, dos nossos funcionários, servidores ali da CBTU, da Transurb, em que traziam muitas informações, né? E eu lembro aqui de uma forma muito carinhosa, a deputada Érica Cocai citou aqui esse trecho, né, de Brasília até Lusiânia, né? Que é um trecho que não está sendo utilizado com frequência, né, para transporte de cargas, então a gente pode dizer que ele é um trecho ocioso, né? E eu fico muito feliz que tive a oportunidade de trabalhar um projeto, infelizmente não chegou-se à conclusão dele, mas tem notícias que o pessoal do Ministério do Transporte agora retornou com os estudos no âmbito da InfraSA, né? Mas na época que eu trabalhei com ele, eu tive a oportunidade de contar exatamente com alguns funcionários lá da CBTU de Recife. Eles vieram aqui para Brasília e passaram 2 semanas fazendo um diagnóstico dormente por dormente, extremamente detalhado, e realmente fiquei muito impressionado com a qualidade dos trabalhos que são feitos pelos nossos profissionais do setor metroferroviário. E precisa realmente ser valorizado isso, né? Precisamos realmente trazer esse conhecimento para dentro do nosso governo. Outros pontos que a gente precisa discutir, né, essa questão da desigualdade histórica entre as regiões, né, então a gente vê que tem determinadas áreas que são importantes, que a gente precisa estar fomentando, né, dando mais atenção para determinados estados, municípios que precisam de uma assistência da União um pouco maior, né, então são pontos também que são importantes. Bom, agora falando um pouquinho agora sobre soluções, né, propostas, o que eu consegui mapear aqui, tá, Lúcia? O que eu pude perceber, né? Não sei se foi comentado ao longo aqui do seminário, né? Hoje está o Ministério das Cidades tem uma estratégia nacional para a mobilidade urbana. Dentro desse contexto dessa estratégia nacional, nós temos um estudo nacional de mobilidade urbana que é conduzido pelo Ministério das Cidades com o BNDES. Eles estão fazendo um mapeamento, um estudo nas 21 maiores regiões metropolitanas do nosso país. É um estudo importantíssimo. Por quê? Porque ali a gente vai identificar, principalmente, os déficits de infraestrutura e as necessidades de regulação do setor. Então, o que a gente espera com esse estudo, né? A gente poder identificar quais tipos de soluções que a gente pode levar em termos de infraestrutura para as nossas grandes cidades, né, regiões metropolitanas. Eu acho que é um momento oportuno da gente poder acompanhar mais de perto, e aí, Lúcio, eu faço o convite para que a Setorial Nacional do PT possa estar, de alguma forma, acompanhando, né, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo BNDES, que me parece que já está bem avançado, mas ainda está tempo ainda de sermos oportunos ali, de podermos ainda colocar voz, colocar um espaço ali dentro desse estudo. Então, para vocês terem uma ideia, o último levantamento que eu tive conhecimento do BNDES a respeito desse estudo, acho que foi em 2016, já se projetava um déficit da ordem de 360 bilhões de reais. Então, são um volume imenso, né? Que, claro que dentro do possível, a gente levaria décadas, né, para poder alcançar um déficit que é de 2016. Hoje, provavelmente, o déficit já deve estar maior, né? Então, realmente, se a gente não tiver uma disruptura, como foi bem colocado pelo nosso deputado Bongues, no sentido da gente poder realmente rever essa questão, porque senão a gente não vai ter mais PAC. Então, a gente precisa realmente destinar mais recursos para questões que façam sentido realmente para
um desenvolvimento apropriado da nossa infraestrutura de mobilidade urbana, e aqui eu incluo a parte do metro ferroviário. Outro ponto que eu queria destacar aqui são os trechos ferroviários ociosos, né? Lá fora ali tem um banner, né, em que tem lá um retrato sobre quais trechos, qual percentual da nossa malha ferroviária que está ociosa, ou seja, que poderia ter algum tipo de finalidade diferente do que é hoje, que transporta pouca carga ou não transporta nada. E a gente sabe que nossa malha ferroviária ela é muito antiga e que precisa ser reestruturada, precisa ser modernizada para poder levar pessoas. Transportar pessoas numa situação hoje que é de transporte de cargas não é correto, né? É até desumano. Então, realmente, a gente precisa melhorar essa infraestrutura e fazer um bom uso dessas infraestruturas que hoje já são ociosas. Nesse sentido, o Ministério dos Transportes, pena que o nosso representante secretário nacional de transporte ferroviário não esteja conosco, né? O secretário Leonardo, mas eu já tive a oportunidade de ter reunião com ele, estava presente o nosso deputado federal Rubens Ottoni, estava acompanhando o deputado, e ele falou sobre 6 estudos que estão sendo desenvolvidos, né, sobre reaproveitamento desses trechos ferroviários ociosos para outras finalidades, inclusive para a parte de mobilidade urbana. Então, um deles é exatamente Brasília e Lusiânia. Então, acho que é um ponto da gente poder cobrar. Me parece que a InfraSA que está conduzindo esses estudos, a gente poder também cobrar qual é o resultado disso. Tudo bem, são apenas talvez uma pincelada, né, uma amostragem. Esses estudos, a gente tem muitos outros trechos que seriam disponíveis, né, mas que a gente poderia fazer frente a essa necessidade. A deputada Érica Cocai lembrou bem da questão do turismo, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Turismo durante um período, e lá a gente conseguiu levantar alguns trechos ferroviários ociosos que poderiam ser aproveitados para fins turísticos, né? Seja eles para colocar trens turísticos, né, para circular, ou pelo menos a gente poder fazer um trabalho no sentido de pegar as estações ferroviárias, né, que estão hoje abandonadas, e poder resgatar um histórico de memória ferroviária desse espaço. Acho que é uma forma de você poder fomentar o turismo e, com isso, a gente poder trazer algumas contribuições. Lembrando que os contratos de concessão de ferrovias, eles agora prevêem um recurso, Lúcio, não sei se você conhece, um recurso de preservação da memória ferroviária. Todas as concessionárias ferroviárias, elas precisam anualmente comprovar um gasto relacionados tanto à parte de desenvolvimento tecnológico quanto à parte de preservação da memória ferroviária. Então, para trabalhar essas questões de turismo, acho que talvez seja bem interessante esse curso, que já seria dados, né? Dados não, a gente sabe que, na verdade, daí é um dinheiro que já foi muito bem trabalhado, que a gente poderia... Mas, assim, de toda forma, tem sido agora obrigado a fazer esse trabalho de preservação dessa memória ferroviária. Outro ponto que eu queria destacar, que foi colocado aqui, é a questão que está na nossa Constituição Federal, que é o transporte como direito social, né? Está no artigo 6º da nossa Constituição Federal, foi incluído, né, pela emenda constitucional número 90 de 2015. Então, assim, é um assunto extremamente importante, que é o que a gente tem discutido aqui, né? Quando o deputado Gilmar Tato traz a questão da ideia da tarifa zero, né? A gente está falando exatamente disso, né? Do transporte como direito social, e eu vejo que ainda é um assunto que a gente precisa explorar bastante, que a gente precisa realmente debater e avançar nesse assunto. E já está na Constituição, então já está previsto na nossa lei maior, né? Tem um projeto de lei, né, de uma PEC, na verdade, a PEC 23, 2020, PEC 25 de 2023, que ela trata também do Sistema de Mobilidade Urbana, o SUM, né? Da mesma forma que a gente tem um SUS, né, que trabalha a questão do Sistema Único, né, de Saúde, a gente também teria esse de mobilidade urbana. Então, talvez seja também um assunto que pudesse ser trabalhado, debatido, para a gente poder avançar com essa PEC e a gente ter algo do tipo Sistema Único de Mobilidade Urbana, né? Enfim, tem outros pontos aqui que depois eu posso passar para você, Lúcio, não quero me estender, né, no nosso debate, mas, de fato, a gente vê uma necessidade também de ter maior integração entre políticas públicas. A gente, quando implementa uma infraestrutura de mobilidade urbana, principalmente na parte do transporte ferroviário, metroferroviário, ele é um indutor do desenvolvimento. Então, por onde você investe com o metrô, por onde você investe com linhas férreas, ao redor, principalmente das estações, você consegue fomentar ali um desenvolvimento, induzir um desenvolvimento
urbano, e isso precisa ser trabalhado com outras políticas públicas para podermos ter realmente um trabalho de desenvolvimento econômico, social e ambiental adequado, né? E, por fim, assim, falar um pouco sobre reestruturação institucional, gestão compartilhada. Precisamos que a União, os estados, os municípios, eles pudessem ter um fórum mais adequado, mais frequente de diálogo, para que essa conversa possa realmente seja alinhada e, com isso, possamos somar esforços, União, estados e municípios, para que possamos realmente fazer a diferença. Porque, realmente, quando o município quer, às vezes o estado não quer, às vezes a União tem dificuldade, e essa engrenagem não se encaixa. Somente quando tivermos o diálogo pleno, frequente, a gente poder colocar para frente esse esforço de competências dos nossos entes federados, para a gente poder realmente fazer frente às necessidades do setor ferroviário. Lúcia, muito obrigado. É isso que eu tinha para contribuir. Espero ter atendido as expectativas. Nós é que agradecemos.